Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ismael e este é o seu Momento com Deus e nós estamos aqui mais um momento para reflexão de um texto bíblico. Eu quero pedir aí a sua colaboração. Você pode estar inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha e também acionando o sininho para notificações de novos vídeos, tá ok? Mas deixa eu falar algo para você que é de suma importância. Em Isaías 43, versículo 13, diz assim: Antes que houvesse dia eu sou, e não há nada que faça escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isso é o próprio Deus dizendo que quando Ele quiser fazer, nada vai impedir. Quando Ele quiser agir, nada vai impedir. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, aonde o apóstolo João escreve aquilo que Deus relata a ele, mas ele tem uma visão maravilhosa. Ele diz assim no capítulo 5, que ele viu na direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu olhava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Lá no versículo 8 diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Muito bem. Esta é uma visão que o apóstolo tem. Sabemos que o Apocalipse ele é um panorâmico do futuro. Mas esse texto eu quero trazer aos dias de hoje. E eu quero fazer aqui uma reflexão. Vamos agora criar um cenário. Imagine João agora diante do trono no céu. Ele olha e vê assentado, e na sua mão direita de Deus, daquele que estava sentado, tinha um livro escrito por dentro e por fora. Imagine você um livro escrito por dentro e por fora. João observa aquilo, tinha 24 anciãos, mas os animais estavam ali, anjos também, com certeza, diante do trono, em torno do trono. E um anjo bradava com uma voz forte: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? A Bíblia relata que esse anjo, ele bradava com a forte voz. Quem era digno de chegar lá, tomar da mão direita de Deus o livro escrito por dentro e por fora, e desatar os teus selos, e revelar o que estava naquele livro? João observa, e João começa a perceber que ninguém se manifestava, porque não havia ninguém digno, nem em lugar algum digno, nem de olhar para o livro, nem de desatar os seus selos, e nem de ler aquele livro. Ou seja, não tinha ninguém digno de tomar aquele livro, desatar os seus selos. Não havia, e João entrou em uma angústia. João começou a olhar para aquele problema. João percebeu que havia um problema. João já vinha passado por diversos problemas, os cristãos tinham passado por perseguição. João agora preso ali na ilha de Patmos, escrevendo agora o que Deus relata a ele, e ele começa a imaginar todos os seus companheiros, todos os cristãos que morreram apedrejados, chicoteados, enforcados à espada, jogados para animais, sendo alimentos de animais ferozes. E ele começa a observar que ninguém era digno. João entra em um desespero e começa a chorar. Quando João começa a chorar, porque ele percebe que não tinha ninguém digno, e o versículo 4 diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Quando ele começa a chorar muito, que vem um ancião
e fala: mas por que você está chorando, João? O porquê que você chora? E ele diz: olha, não tem ninguém, perdido, ninguém é digno de desatar esse livro. Foi tudo em vão, então? O ancião olha para João e fala: João, olha de novo para o trono e veja algo. Para de olhar para o problema. Começa a olhar de novo para o trono e vê se você vê algo diferente. Veja se você consegue, pelos seus olhos da fé agora, encontrar alguma coisa, uma solução. Veja se você consegue encontrar uma janela, uma porta, uma válvula de escape. E eu olhei, o versículo 6. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Talvez ali o ancião olha para João e fala: então o que você está vendo, João? João no primeiro momento falou: eu estou vendo um problema, um sério problema. O ancião fala: olha de novo, o que você vê, João? João olha de novo e fala: olha, eu estou vendo agora um cordeiro como que se tivesse sido morto. Aí ele olha de novo, mas olha de novo, João, quem que você está vendo? Preste atenção, talvez João olhe agora o cordeiro e comece: espera um pouquinho, eu conheço aquele ser parece que andou comigo, é o mestre. E João agora começa a reconhecer, é o mestre. Talvez o ancião olhe para João e fale assim: então para de chorar, João, enxuga as suas lágrimas, porque ele é digno de abrir o livro. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado do trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante dele. Ele é digno de abrir o livro, João. Então para de olhar para o problema e começa a olhar para o cordeiro, João. Ele é digno de abrir o livro. Por quê? Porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele ressuscitou, ele venceu, ele quebrou todos os grilhões. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E todos prostraram-se diante dele. E ele foi, tomou o livro da mão direita que estava, tirou o livro da mão direita de Deus, e começa agora uma nova história. E quando ele toma o livro, todos se prostram diante dele. E havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E é interessante porque às vezes nós paramos aí com tantos problemas, e hoje nós vivemos problemas demais da conta. É umas inversões de valores. Hoje nós não sabemos mais como que vai ser o nosso amanhã. A expectativa é baixa de como será o dia de amanhã, porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. A imoralidade tem tomado conta, os problemas têm tomado conta, a política em si está conturbada. Aqueles que eram para ser a nossa segurança, eles acabam se entrando em um processo terrível, profanando aquilo que não podia ser profanado. E hoje nós vemos aí como que eles estão se corrompendo, e nós estamos preocupados com tantos problemas que nós estamos vivendo, e isso reflete na nossa vida, isso reflete no nosso dia a dia, no nosso emprego, na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos. A educação dos nossos filhos hoje está difícil. A depressão tem tomado conta do homem e da mulher. O adolescente hoje, quando ele chega em uma idade que ele vai decidir a sua personalidade, quando ele vai tomar decisões, criando-se um caráter, ao invés de eles terem uma estabilidade para ter as suas decisões concretas, definidas,
estão entrando em um processo depressivo, porque o seu caráter, a sua personalidade, as suas decisões não têm plataforma. E nós estamos vendo adolescentes se perdendo, suicídios de pai de família, de homens e mulheres, e isso não é Bolsonaro, não é Lula, não é nada disso. Isso é a imoralidade. Esse é um problema que está causando uma dor e uma ferida muito grande nas famílias. Nós precisamos ter cuidado, claro. É claro que devemos ter consciência disso. Mas o que acontece é que às vezes nós ficamos olhando para o problema. Nós vemos nossos filhos caminhando para a destruição, nós vemos as nossas famílias caminhando para a destruição, e nós mesmos, às vezes, com passos largos, indo para a destruição, e nós percebendo que as coisas estão se decaindo, estão se decompondo. Isso tem acontecido porque nós ficamos olhando para o problema, orando para o problema, querendo encontrar uma solução e não encontramos. Hoje as drogas estão tomando conta das escolas, dos adolescentes, a bebida forte estão tomando conta dos adolescentes, dos jovens. Hoje os jovens não respeitam mais os pais estão perdendo o controle sobre os seus filhos. Professores, nós vemos aí professores nas escolas, aqueles que têm uma filosofia sadia, aquele que tem uma educação realmente que leva o homem à cidadania, estão sofrendo nas escolas esses professores. E nós vemos nas nossas igrejas a dificuldade que nós estamos tendo com os crentes. Os desigrejados estão aumentando, a fé está se esfriando, e muitos estão abandonando a fé, porque ficam olhando para o problema. Mas João, quando ele entra num desespero desse, e o ancião pergunta por que ele está chorando, ele começa a olhar agora não mais para o problema, quando ele começa a olhar e ver o cordeiro, e quando ele olha para o cordeiro, o ancião diz: ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então para de olhar para o problema, João, e olha para Jesus. Olha para Jesus. Você caminhou com ele, andou com ele, colocou a sua cabeça no peito dele, ouviu a voz dele, participou dos seus ensinamentos. Coloque isso em prática, João. E João agora, percebendo, aleluia, ele olha e o cordeiro toma o livro e desata os seus selos. E todos agora se prostram diante de Deus, e todos os anciãos levam nas suas mãos harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E às vezes você desiste de orar, parece que Deus não ouve a tua oração, parece que não tem mais solução para você. Mas aqui diz que as suas orações são levadas diante de Deus em salvas de ouro, e no momento certo Ele vai agir, e operando Deus, quem impedirá? Então para de olhar para o problema e olha para Jesus, que Ele vai entrar com solução. Ore mais, consagra mais a tua vida, jejua mais, coloca a tua fé em ação, não desista dos bons costumes, não se entregue à imoralidade, não deixe que a sua fé venha se desgastar, não deixe que a tua luz se apague em meio aos problemas, mas olha para Jesus, porque se você olha para Jesus e reverencia Cristo, Ele passa a ser o teu Deus. Mas se você começa a olhar só para o problema vai crescer, você vai reverenciar ao problema, vai se entregar ao problema, e o problema passa a ser o teu Deus, e ele vai te dominar. Em nome de Jesus. Não deixe que os problemas do dia a dia venha esfriar o teu coração, venha ofuscar a tua luz. Saiba que Deus é com você,
é com a tua família, é na tua casa, é no teu trabalho. E é o teu momento de você parar de olhar para o problema e começar a olhar para Jesus, porque Ele tem a solução para você. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, e o nome do Senhor será glorificado. Fique com Deus, eu quero orar por você. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos. Eu peço a Tua bênção, que Tu possas, Senhor, resplandecer a Tua luz na escuridão. Que Tu possas, Senhor, reativar a chama do Teu Espírito nos corações. Que possamos engrandecer o Teu nome. Acrescenta-nos a fé, nos dê graça para suportar e fé, Senhor, para entender que Tu vai agir no momento certo. Nós esperamos a Tua glória e o Teu milagre em nossa vida. Amém. Que Deus abençoe. Não se esqueça, eu sou o pastor Ismael e você pode inscrever em nosso canal. Você pode também dar o seu joinha, acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Que Deus abençoe fortemente.